Olá pessoal, eu sou a Fabiana, eu sou terapeuta ocupacional. Eu já estive com vocês algumas vezes presencialmente lá no Darcy e é um grande prazer e uma honra para mim poder estar aqui de novo, de uma forma um pouco diferente, que não é a forma que a gente gosta, porque a gente gosta de estar junto, olhar nos olhos, fazer selfie, fazer foto no final, mas infelizmente é o que a gente tem por agora, né? Então, assim, nós tivemos aí um ano um pouco complicado, muitas mudanças na vida e na rotina das crianças, então eu tô aqui hoje para falar um pouco desses comportamentos que realmente surgiram nessa fase da pandemia. Quero agradecer a avó Ermida mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Então a gente está chegando aí a 1 ano e meio praticamente de pandemia. E nesse período as crianças ficaram muito restritas. É lógico que aos poucos as famílias em geral foram desenvolvendo novas formas e novas opções de atividades e de lazer. Mas realmente o que aconteceu foi que essas crianças ficaram com muito poucas oportunidades de lazer, de entretenimento, de passeios, de saídas, né, que muitas delas estavam acostumadas. E nós tivemos realmente alguns prejuízos tanto para o desenvolvimento social, né, principalmente com as escolas online também, que foram realmente um grande desafio, né, nesse último ano, e que as crianças, algumas se enquadraram, mas a longo prazo eu acredito que a grande, esmagadora maioria começou mesmo a apresentar algumas questões de cansaço, de estafa, de falta do contato humano, né? Então, assim, cada retorno presencial, mesmo que por um dia, mesmo que por 2 dias na semana, mesmo que por 1 hora, 3 vezes na semana, qualquer retorno realmente presencial foi um ganho enorme para as nossas crianças. Então, a gente viu, né, muitas crianças se fechando mais, não querendo conversar tanto ou não querendo brincar, algumas deixando até de comer, né? Então a gente teve que buscar novos recursos para trabalhar com as crianças. Então, assim, nesse meio tempo foram feitas muitas orientações aos pais, inclusive visando essas questões mais sociais, né, e emocionais dessas crianças. E nem tudo foi tão ruim assim, porque houve também uma mudança, né, de forma de ver toda essa situação. Então houve novamente um resgate de atividades e passeios ao ar livre, né? Muitas crianças que ficavam bastante em casa e pré-adolescentes voltaram a frequentar mais parques, mais praças. A gente sabe que a nossa cidade é uma cidade que precisaria ter muito mais áreas verdes, mas eu acho que houve um resgate, né, nesse sentido. Então, muitas crianças que não tinham, às vezes, muito interesse por atividades externas ou por andar de bicicleta ou andar de patinete, que passaram a fazer, né, essas coisas por não ter tantas opções mais de saída, de lugares fechados. Então foi um tempo muito confinado dentro de casa, então muito videogame, muita tela. Só que aos poucos, com o passar do tempo, a gente conseguiu resgatar algumas atividades que estavam um pouco esquecidas. Então saída em rua, saída para caminhar num quarteirão, dar uma volta no quarteirão, saída para andar de bicicleta num parque. Então nem tudo da pandemia foi tão ruim assim, né? Agora a gente tá falando primeiro um pouco, né, das questões que a gente resgatou, e agora vamos falar um pouco também de como ajudar as nossas crianças que nesse período ficaram mais isoladas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente, assim, né, uma coisa que funciona muito com as crianças são os combinados, né? Então, a gente precisa fazer alguns combinados com as nossas crianças, com os nossos jovens. Então, todo dia a gente vai sair, fazer uma atividade externa por meia hora, por 1 hora, e depois vai fazer algumas atividades em casa. Eu sei que é difícil, gente, não é fácil, principalmente com os jovens,
mas a gente tem que tentar realmente negociar com eles um período de exposição a telas como jogos, videogames, tablets, né? Porque o que acontece? Vamos dar o exemplo, por exemplo, do tablet, né? A criança que ela fica muito no tablet, ela é uma criança que geralmente não... O acesso do tablet ele é muito simples, o que é muito bom, né? E dos celulares, o que é muito bom por um lado, mas que é ruim por outro. Então a criança ela entra no aplicativo, ela começa a ver um pouquinho, sai. Entra no YouTube, começa a ver um vídeo, sai. Então assim, a gente tem realmente que estimular que elas persistam. Então, por exemplo, vai permanecer na tela por um período X, sei lá, 40 minutos. Depois a gente vai fazer um jogo em casa, ou então vai permanecer um período em tela, mas depois vai ajudar em alguma atividade doméstica. A gente tem que ir fazendo esses combinados para poder também, para que a gente possa também querer oferecer, gente, às vezes a palavra não vem, né? A gente vai ter que oferecer para essa criança uma outra atividade em contrapartida que não seja realmente só em tela, né? Eu entendo as limitações, eu entendo as dificuldades, eu entendo que muitas famílias, muitos pais estão trabalhando em casa, mas eu acredito que isso é necessário. Nesse momento a gente não tem, né, como tirar as telas totalmente, mas então a gente tem realmente que dosar, né? Ao mesmo tempo que a tela ela é uma vilã, os aparelhos eletrônicos eles também possibilitaram a nós trabalhar, fazer os atendimentos online durante essa pandemia, né? E poder mesmo agora aproveitar que a gente está no momento bom da pandemia para que as crianças comecem com todos os cuidados aos poucos a irem retomando as suas rotinas, né? Assim, outra coisa importante também que eu acho legal falar é que na clínica a gente observa as crianças têm permanecido de máscara, a grande maioria. Tem criança que entra aqui na minha sala e que tira, mas que eu falo, eu tô de máscara, então você também vai ficar de máscara, dentro da sala de máscara. E a partir do nosso modelo, eles permanecem também. Então eu acho que, né, assim, as nossas crianças com T21, elas têm total condições, né, de compreender o momento que a gente está vivendo, tá? E de colaborar, né, com essa parte mais do uso de máscara. O distanciamento social é um pouco mais abstrato, né? Mas também é abstrato para todas as crianças, né? Mas eu acho que é isso, né? Com certeza as escolas, as creches nesse momento estão trabalhando muito, né, com essa coisa do distanciamento social, de ficar cada um no seu espaço, as mesas estão mais espaçadas. E as nossas crianças têm sim total condição de colocar a máscara nos momentos, pelo menos nos momentos em que estão mais expostas, limpar a mão com álcool gel, né? Muitas delas chegam aqui e já vão no dispenser de álcool gel, vão limpar, vão passar a mão, pedem, né? Às vezes as pequenininhas que não falam estendem a mão na porta da sala, então a gente sabe que eles já criaram essa rotina. Então assim, né? E um ponto forte, né, das nossas crianças com a T21 realmente é essa questão dos procedimentos, essa questão das rotinas. Por isso que a pandemia foi tão difícil para eles, né, ver as suas rotinas tão quebradas, mas ao mesmo tempo essa questão mais sistemática que eles têm também nos ajudam, né, no sentido de mostrar que a rotina agora é essa: entrar na sala, passa álcool gel, no fim da sessão passa álcool gel, ou, né, mesmo em casa, entra em casa, lava a mão, né, sai de casa, põe a máscara. Então assim, eu acredito que, né, a gente não, nesse sentido, não deve subestimar a capacidade das nossas crianças, né, de se adaptarem, né? Algumas a gente sabe que as adaptações para eles sim, às vezes demoram um período a mais, né? Que é como quando troca o ano na escola, quando troca a professora. A gente sabe que essas mudanças desestabilizam a eles, desestabilizam a todas as crianças, mas às vezes eles demoram um pouco mais. Mas a gente sabe também que eles têm condições de continuar. Aliás, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo
quando eu tô com vocês ao vivo lá no Darcy e que eu posso falar agora com toda a propriedade. As nossas crianças nos surpreendem. Elas nos surpreenderam na pandemia, quando começaram a render e a fazer algumas atividades online. Elas nos surpreenderam porque sim, elas evoluíram, né, no período da pandemia, mesmo estando em casa, mesmo não estando na escola. E eu tenho certeza que a gente tem que dar crédito a elas, que elas também vão nos surpreender nesse retorno, né? Eu acho que nós como pessoas, temos que pegar realmente os ensinamentos da pandemia e nos tornarmos pessoas melhores, né? Assim, então, por exemplo, a gente aprendeu a lavar compra, então agora as compras chegam em casa, a gente já lava. Então a gente aprendeu a ser mais higiênico, a gente tem que usar esses ensinamentos realmente para nos tornarmos pessoas melhores, para nos protegermos, para que a gente possa realmente viver de uma forma mais saudável, mais empática, né? Já que a gente está falando muito em empatia ultimamente. E eu acho que por aí seguimos. Eu vou deixar com a avó 2 contatos de ONGs que estão fazendo alguns trabalhos psicológicos, né, para essa parte, para dar um apoio mais para essa parte emocional para as famílias, que eu acho que algumas famílias realmente estão precisando nesse momento. Então eu vou deixar esses contatos com a avó e vou me colocar à disposição de vocês. Hoje o assunto foi um pouquinho diferente, porque geralmente a gente fala de estimulação, de desenvolvimento infantil, de alfabetização, né, que é aí minha grande, né, meu desafio e minha paixão. Hoje o assunto foi um pouquinho diferente, mas eu acho importante também a gente pensar em todas essas coisas nesse momento, tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade, a atenção de vocês. Eu vou deixar meu e-mail, vou falar, que é o fafá.alencar@gmail.com, ou o Instagram, que é o @to.pediátrica, e vou pedir para vocês entrarem em contato caso tenham alguma dúvida, tá bom? Então um beijão, foi muito legal participar esse momento aí com vocês, e mandem suas dúvidas e o que vocês queiram compartilhar através desses 2 canais, do e-mail e do Instagram, tá bom? Um beijão e até a próxima. E que seja presencial. Até mais. Tchau!